Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariela Maia e no vídeo de hoje venho agradecer a marca de 11 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, que fazem parte hoje da família Ariela Maia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, à nossa família. E no vídeo de hoje eu vou contar detalhes de como foi que eu conheci o Silvano e como foi que a nossa história começou. Se você não viu os outros vídeos dessa série, o link da playlist está aqui embaixo na descrição. Dê uma passadinha lá para conhecer. Toda a nossa história estará sendo registrada lá, então dê uma passadinha lá para vocês conhecer. Eu conheci o Silvano em 2005, ele morava em Goiânia, mas trabalhava numa fábrica de calçados aqui em Goianira. E em fevereiro eu comecei a trabalhar nessa fábrica. Porém, eu não conheci imediatamente. Eu fui conhecer o Silvano no mês de maio, após o Dia das Mães. E eu pensei que ele fosse novato, porque eu já trabalhava ali há alguns meses, conhecia quase todo mundo e não conhecia ele, né? Porém, quando eu vi, foi tipo amor à primeira vista. Por quê? Eu não sei se toda adolescente é assim, mas eu, né, na época eu estava prestes a fazer 19 anos, mas eu ia fazer aniversário no mês seguinte. Mas eu idealizei, assim, no meu pensamento, a pessoa ideal, né? O homem perfeito para mim, né? Tipo, eu idealizei o meu príncipe encantado. Não só fisicamente, mas também a pessoa em si, a essência da pessoa ali, a personalidade, né? Tudo isso eu idealizei, porém, eu achava que eu nunca fosse encontrar essa pessoa, porque, tipo, era uma pessoa, tipo, que não existe, né? Eu criei na minha mente uma pessoa que não existia, né? Que eu achava que não existia, que eu nunca fosse encontrar. Porém, quando eu conheci o Silvano, eu senti que ele era essa pessoa, né? Então, por isso eu digo que foi amor à primeira vista. Foi a primeira vez que um homem me chamou a atenção, que despertou a minha curiosidade em conhecer, em saber quem era aquela pessoa, né? E naquele mesmo dia, eu estava dobrando um material para cortar, como eu fazia todos os dias, e ele foi lá me ajudar. Ele me ajudou a dobrar e eu agradeci e ele voltou para o trabalho dele. Alguns minutos depois, ele foi até a minha máquina e perguntou: "Seu nome é Ariela?" Eu falei: "Sim, por quê?" Ele disse: "Já me falaram, mas eu gosto de ouvir da própria pessoa." E saiu. Eu achei estranho ele ir lá me perguntar o meu nome, mas a mesma sensação que eu tive quando eu vi, ele também teve, né? Ele também estava à procura de alguém, né? Tanto ele quanto eu, nós não saíamos, a gente não ia para festa, a gente não saía para conhecer ninguém, mas eu estava esperando o meu príncipe encantado aparecer e ele também estava esperando a mulher que ele queria aparecer. Então, quando ele me viu, ele viu a pessoa que ele queria a vida inteira. E eu também vi a pessoa que eu procurava quando eu o avistei pela primeira vez. Só que a gente não sabia. Então, mais tarde, já próximo da hora de ir embora, eu já estava organizando as minhas coisas para ir embora, eu tive a sensação de estar sendo observada.
Quando eu olhei para trás, o Silvano estava no portão dos fundos, de braços cruzados, olhando para mim. E aí quando ele viu que eu estava olhando para ele, ele foi embora. No outro dia de manhã, eu cheguei para trabalhar, tinha uma carta com uma bala em cima da minha máquina. Nessa carta estava escrito um versículo da Bíblia, o Coríntios 13. Quem conhece sabe que o Coríntios 13 é o versículo que fala do amor. E essa carta estava assinada. Só que eu não sabia o nome do Silvano. Então eu guardei a carta na minha caixinha ali de onde ficavam as minhas coisas pessoais. Guardei ali a caixinha. Guardei também o papel da bala. E fiquei observando para ver quem era aquela pessoa, né? Quem havia assinado aquela carta. Até que eu avistei, eu ouvi uma pessoa chamando por aquele nome. E eu olhei para ver quem ia responder aquele chamado. E infelizmente não era o Silvano. Eu fiquei decepcionada. Cheguei até a ficar com raiva. Eu peguei aquela carta, levei para casa e coloquei no fogo. Tamanha a minha decepção, porque eu queria que fosse, né, do Silvano. Porém, passaram-se vários dias e o serviço já havia diminuído bastante. Estávamos fazendo a amostra, trabalhávamos até 3h30 mais ou menos, e o serviço acabava, né? E aí até da hora de sair, a gente tinha que ficar ali, enchendo linguiça, né? Como se diz aqui, né? Fazer qualquer coisa para passar o tempo até da hora de ir embora. Então o Silvano saía da sessão dele, ia para minha sessão e sentava lá perto da minha máquina e a gente ficava conversando. E ele me dava, todo dia que ele ia lá, ele me dava uma bala e eu sempre guardei os papéis da bala, principalmente porque era da mesma bala que estava na minha máquina junto com a carta, né? E ele sempre me dava, todo dia ele ia lá, a gente conversava e ele me dava uma bala e eu guardava os papéis. E a gente conversava sobre tudo, menos sobre relacionamento. Ele nunca me perguntou se eu tinha namorado, eu nunca perguntei se ele tinha namorada, na verdade eu nunca perguntei nem o nome dele. Eu conversava muito pouco nessa época, hoje eu falo até demais, mas na época eu conversava muito pouco, eu não convivia com muitas pessoas, então eu não falava muito, né? Mas eu gostava de ouvir o Silvano conversando, né? E o Silvano falava bastante. E as pessoas, os colegas de trabalho ali já começaram até a desconfiar, chegaram a me perguntar: você tá namorando com o Heré? Heré é o apelido dele. Todo mundo conhece ele como Heré. Ninguém sabe o nome dele, né? Acho que poucas pessoas sabem que o nome dele é Silvano, né? Todo mundo conhece ele como Heré. E eu falei: não, a gente não tá namorando, a gente é só amigo. E aí as pessoas falavam: eu nunca vi amizade entre homem e mulher, né? Sempre tem segundas intenções. Aí eu falei: não tem nada disso não, a gente é só amigo mesmo. Porém, conversa vai, conversa vem, a gente sempre ali conversando. E o Silvano falou que queria falar comigo fora da fábrica, né? Eu falei: não, tudo bem. Aí marcamos de nos encontrar depois do trabalho, né? Na porta da fábrica, né? Em frente à fábrica. E aí eu fui observar em todos os papéis das balas que ele havia me dado. Era uma bala que tinha frases, né? Frases românticas nos papéis. Só que eu nunca tinha observado, nunca tinha lido. E aí eu olhei todos aqueles papéis de bala e eu fui ler as mensagens. Em todas elas estava escrito: eu te amo, eu te adoro, você é especial,
Em todos os papéis tinham essas frases. Eu pensei, tá, será coincidência? Ou será que ele escolheu as balas que ele ia me dar? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E a gente, final do dia, eu saí, fiquei esperando ele em frente à fábrica, tinha uma floricultura, tem uma floricultura. E fiquei esperando ele lá, ele chegou. E aí a gente conversou e foi a primeira vez que ele... E foi quando ele se declarou, né? Ele disse que eu era uma pessoa especial, que ele queria saber se tinha, assim, a possibilidade de rolar alguma coisa entre a gente. E eu doida para falar que sim, porque ele também era uma pessoa especial para mim e eu queria muito falar que sim, porém eu precisava saber, conhecer o caráter dele, eu precisava saber se ele era realmente a pessoa que eu queria. E então eu fiz um teste, né? Que muitas pessoas, uma coisa que muitos homens falavam na época, eu queria saber se ele era desse tipo, se ele ia me falar a mesma coisa ou se ele ia falar algo diferente. Então, ao invés de dizer que sim, que poderia haver algo entre a gente, eu disse que ele era uma pessoa legal, que ele era uma pessoa também especial, mas que eu gostava de uma outra pessoa, que eu e essa pessoa não tinha nada a ver, mas que eu gostava dela, né? E esperando, né, no caso, que ele dissesse, não tem problema, eu não sou ciumento, porque todos falavam isso, né? Meu irmão falava isso, muitos colegas de escola falavam isso, eu ouvia essa frase muito, as pessoas dizer isso, né? Os homens dizer isso, não tem problema não sou ciumento não, tipo, o cara cantava a menina e ela falava, eu tenho namorado, e ele, não sou ciumento não. E eu esperava que o Silvano dissesse isso, porém, para minha surpresa, ele falou uma coisa que eu pensei que eu nunca na minha vida fosse ouvir. Ele disse, infelizmente, para mim não dá, porque eu não quero ficar com uma pessoa sabendo que ela está pensando em outro. Uma pessoa para ficar comigo tem que estar comigo de corpo e alma. E aquilo para mim foi, assim, foi uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse ouvir. Ali foi a prova que o Silvano era, de fato, a pessoa que eu procurava, a pessoa que eu esperava. Com essa frase ele me mostrou que ele era a pessoa que Deus havia preparado para mim, que valeu a pena esperar para conhecer uma pessoa como ele. Naquele momento, a gente manteve a amizade. Eu falei, a gente pode ser amigo? Ele falou, não, com certeza eu quero a sua amizade. E a gente trocou telefone. E dali em diante a gente passou a não só falar, a conversar ali na fábrica, mas também a conversar por telefone, trocar SMS. Naquela época era bem comum SMS. E a gente se tornou ali mais próximos, né? Ficamos ali mais próximos. Continuávamos conversando na fábrica
Em certo momento ele me disse que queria comprar uma moto e eu dei total apoio. Ele já havia falado em comprar uma moto várias vezes pro pai dele, e o pai dele nunca concordou. E quando ele falou pra mim, eu concordei na hora. Eu falei, nossa, legal. Até falei pra ele que eu achava a Bis uma moto bonita. E conversávamos bastante, e essas conversas aí se estenderam por vários dias, a gente sempre se falando por telefone, trocando mensagens, até que eu decidi que eu ia falar para ele, né? Que eu ia dizer que eu também gostava dele, que eu também queria namorar com ele. E fui trabalhar decidida a dizer isso a ele. Eu nem ia dizer, eu escrevi uma mensagem. Nessa mensagem dizia: parabéns, você ganhou meu coração. E fui decidida a entregar essa mensagem a ele, porém ele não foi trabalhar de manhã. Eu achei estranho, até fiquei preocupada, porque como a gente havia se falado por telefone na noite anterior, ele não falou nada assim, tipo, amanhã eu não vou trabalhar, né? Ele não disse. Então eu fiquei preocupada, pensei até que havia acontecido alguma coisa, e eu fiquei ansiosa para chegar a hora do almoço para poder ligar para ele. E chegou a hora do almoço, eu liguei para ele, ele atendeu. E eu perguntei se estava tudo bem, e ele disse: não, tá tudo bem, eu só tinha que resolver umas coisas aqui, mas agora à tarde eu vou trabalhar. Eu falei: não, tudo bem. Então fui trabalhar. Depois do almoço, não vi, mais uma colega de trabalho falou: você viu a moto que o Silvano comprou? Eu achei estranho, né? Porque eu havia falado com ele por telefone e ele não falou nada pra mim. E eu falei: não vi. Ela falou: aí ele chegou aí com uma moto, uma Bis preta, linda. Aí eu achei assim, eu falei: não, ele havia falado pra mim que queria comprar uma moto, mas eu não sabia não. E realmente ele não foi trabalhar de manhã porque ele tinha ido comprar a moto. Eu acho que ele queria fazer uma surpresa, porque ele não falou nada. E ele comprou exatamente a moto que eu havia falado para ele, que eu achava bonita, né? Nem era essa a moto que ele queria comprar, né? E ele queria ele havia falado que estava pensando em comprar uma Titan, porém ele comprou a Bis, né? E eu vi aquilo como algo, como uma surpresa, que ele queria fazer uma surpresa para mim. Porém, eu desanimei de entregar o bilhete para ele, né? Porque ia soar estranho eu dizer que ele havia ganhado meu coração depois dele comprar uma moto. Então eu não queria ser chamada de Maria Gasolina, porque aqui é assim, né? As pessoas tinham meninas que só saíam com rapazes que tinham moto ou carro, e aí elas eram chamadas de Maria Gasolina. E eu não queria esse título. Então eu desisti de falar para ele, né? De entregar o bilhete para ele. Mas aí ficamos conversando e continuamos como se nada tivesse acontecido, continuávamos conversando, até que o tempo, passaram-se vários dias, e em julho, dia 13 de julho, era uma sexta-feira, a gente ia receber, e a gente decidiu ali, acho que não era 13, era dia 11, se não me engano era dia 11 de julho. E era uma sexta-feira, sei que era uma sexta-feira e a gente ia receber naquele dia. Então de manhã eu peguei o bilhete e entreguei para ele. Falei:
seja o que Deus quiser, né? Entreguei o bilhete para ele e depois ele disse que queria falar comigo. E aí mais tarde, depois do trabalho, eu esperei ele na porta da floricultura, que ficava em frente à fábrica. Ele saiu e a gente foi para um barzinho que tinha do lado para a gente poder conversar. Ele disse que havia ficado muito feliz com o meu bilhete. Porém, não falamos nada sobre relacionamento, sobre namoro. Conversamos normalmente, a gente sempre conversou como amigos. A gente conversava parecendo que a gente se conhecia há muito tempo. Parecia que nós éramos amigos de muito tempo, né? E não falávamos sobre relacionamento. E chegaram alguns colegas de trabalho ali, também todo mundo se reuniu numa mesa, vários colegas, e passou um pouco, minha mãe chegou, porque como eu estava demorando para chegar em casa, ela ficou preocupada, ela chegou e ainda falou, seu pai tá vindo aí e tal, e os colegas do Silvano na outra mesa começaram a brincar. Esquenta não, Herece, se ele chegar aqui nós quebra ele no pau. E brincando já, e todo mundo ali alegre, se divertindo e tudo. Minha mãe foi embora, passou um pouquinho, ela voltou e ficou ali, não saiu de perto da gente não. Aí os amigos decidiram ir para casa de uma colega que morava ali na mesma rua, 2 quadras para baixo, de ir para casa dela, juntar todo mundo, fazer uma vaquinha, comprar carne para fazer um churrasco e comprar cerveja. E aí chamou a gente. E aí eu falei, se você for, eu vou. E o Silvano falou, então a gente vai, né? Porque o Silvano pensou que se a gente ficasse até muito tarde ali no bar, ali não era um local muito seguro, né? Ficar no bar até tarde. Então ele achou melhor a gente ir para casa da nossa colega, né? E aí a gente foi. Nós pegamos na mão, não sei se fui eu que peguei na mão dele, ou se ele pegou na minha mão, ou se nós nos demos as mãos e descemos. E a minha mãe desceu junto, né? Ela desceu na frente com os colegas, né? Já para ir, né? Pesquisando ali a vida do Silvano, né? E na metade do caminho a gente se abraçou e se beijou. Foi o nosso primeiro beijo. E os colegas lá fazendo pressão, vambora, vocês estão com desculpa para ficar para trás. E aí a gente desceu, chegamos lá, o Silvano pagou a minha parte e a parte dele na vaquinha, mas a gente nem comeu e nem bebeu nada. Minha mãe aqui aproveitou, comeu e bebeu ali e pesquisou tudo sobre a vida do Silvano ali com os colegas. E Silvano e eu ficamos só nós dois no cantinho, namorando, tranquilo. E o Silvano realmente escolhia as balas que ele ia me dar, todas as frases eram escolhidas. A carta que estava assinada por outra pessoa, a carta com o Coríntios 13, que eu havia queimado, foi ele quem escreveu. Ele falou para mim, e eu perguntei, mas por que você não colocou seu nome? Por que você colocou o nome de outra pessoa? E ele disse, não, é porque ele havia falado que gostava de você e eu queria saber se você gostava dele também. Então, eu coloquei o nome dele na carta, porque se você gostasse dele também, eu não ia impedir, eu também não ia ficar atrás, né? E aí, como eu vi que você não deu atenção para ele, aí eu
comecei a investir. E foi quando ele começou a conversar comigo, começou a me dar as balas com as frases. E foi bastante interessante, mas foi assim que a gente começou a namorar. Namoramos por 7 semanas apenas e decidimos viver juntos, porque a gente sabia que... Eu sabia que eu queria ficar o resto da minha vida com ele, e ele sabia que ele queria passar o resto da vida dele comigo. A gente não tinha condições de casar ali, apesar de eu nunca ter sonhado em casar na igreja, nunca sonhei em me vestir de noiva, em fazer festa, eu nunca sonhei com isso. Mas eu sonhava com a aliança, né? Em usar a aliança. Nem que a gente apenas oficializasse ali a nossa união no cartório, sem festa, sem nada, só ir lá e oficializar no cartório e usar a aliança, para mim já era o bastante. Então nós decidimos, como a gente não tinha nada, a gente decidiu morar na casa do pai dele, né? Eu fui para a casa do pai dele, né? Como era ele quem mantinha as despesas da casa, nós achamos que não haveria problema, que assim a gente poderia ali economizar o dinheiro do aluguel para poder a gente comprar as nossas coisas, comprar os móveis para poder alugar uma casa e também para a gente poder se casar, comprar as alianças e casar. Na época, eu tinha um celular, um rack, que eu estava pagando ainda, tanto o rack quanto o celular. Eu tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa e um aparelho de som. O Silvano, ele tinha a moto, um celular, uma cama de solteiro, um guarda-roupa. Era isso que a gente tinha. Então eu peguei a minha cama e o meu guarda-roupa, troquei num fogão, mas não tinha o gás, era só o fogão, a gente não tinha como a gente cozinhar ainda. Compramos uma televisão, mas foi só isso que nós conseguimos fazer em 3 meses, porque o Silvano recebia o pagamento, pagava a prestação da moto e entregava o restante do salário dele tudo para o pai. Era o pai dele quem administrava. E o meu salário eu comprava alguma coisa diferente que a gente quisesse comer, pagava o restaurante, que a gente almoçava no restaurante, e pagava as prestações. Então, das coisas que a gente havia comprado. Então, não economizávamos nada. E em novembro, o Silvano recebeu o PIS, né? Na época ele recebia o PIS em novembro. Porém, quem fazia, administrava esse dinheiro era o pai dele. Normalmente o pai dele já comprava alguma coisa, já contando com o dinheiro do PIS para poder pagar. Só que naquele ano, o Silvano pegou o dinheiro do PIS e nós compramos as nossas alianças e pagamos o cartório para a gente se casar. Quando a gente chegou em casa, o pai dele não gostou, a madrasta dele também, e ainda falou pra gente que, não sei pra que você comprou, falou pro Silvano, né? Não sei por que você comprou essas alianças, vocês não vai dar certo? E aí, já tava ruim ficar ali, né? A gente não tava economizando em nada. E as pessoas ainda torcendo contra, né? Torcendo pra gente não dar certo. Então, quando foi em novembro, em dezembro, no dia 1º de dezembro, a gente saiu. Depois de uma discussão,
de várias que tivemos ali, a gente saiu de lá porque não estava valendo a pena, né? Onde você está num lugar e ninguém te ajuda, só atrapalha, é melhor você não estar, né? Então a gente saiu, alugamos uma kitnet. Silvano vendeu a moto para a gente comprar o restante dos móveis, porque nem a cama de casal que a gente estava dormindo, o pai dele não deixou a gente levar, né? Então o Silvano levou a cama de solteiro dele e a gente ficou nessa cama de solteiro por uma semana. Até no sábado, a gente havia marcado de ir no sábado para vender a moto e comprar os móveis. E a gente foi, só que o Silvano havia sido chamado para trabalhar no sábado, fazer hora extra, e ele disse que não poderia ir porque tinha compromisso. A gente foi, vendeu a moto, comprou as coisas que a gente precisava para mobiliar a nossa casa. E ficou tudo muito bonito. A gente comprou um armário, a gente comprou o gás, comprou a geladeira, uma mesa com 4 cadeiras e uma cama de casal com colchão. E o Silvano comprou também uma mobilete, porque como ele sempre teve mobilete e ele teve que vender a moto, ele não queria ficar sem algo para andar, nem que fosse uma mobilete. Então ele comprou uma mobilete. Quando foi na segunda-feira, a gente foi trabalhar e, para nossa surpresa, o Silvano foi demitido, porque ele não foi trabalhar no sábado. Muito injusto, porque era hora extra, ninguém é obrigado a fazer hora extra, mas ele foi demitido. E logo em seguida eu descobri que eu estava grávida. Passamos por uns apertos ali, mas no final deu tudo certo. Eu vou contar essa história para vocês em outro vídeo. Eu vou contar como foi a minha gravidez. Eu aguardo vocês em outro vídeo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não esquece de deixar aí o seu like, também de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E muito obrigada por fazer parte da família Ariela Maia. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.